Se você acha que o nosso mundo é sem graça, que tal dar uma passadinha em Sete Além? Uma realidade paralela espelhada estruturalmente com a nossa, mas cheia de trevas, medo e desespero. Aqueles que viram um mundo invertido, The Strange Things, terão uma ideia de como é. Muitos relatos na internet falam sobre essa dimensão, só que eles não mostram os verdadeiros perigos em forma de criaturas que é possível encontrar. Eu sou Maurício Santos e você é muito bem-vindo a Sete Além. Se de alguma forma alguém conseguir entrar em Sete Além, a primeira coisa que a pessoa precisa ter cuidado é com os chamados Canes Infernos, já que eles são os guardiões dessa realidade paralela e estão sempre de olho naqueles que a invadem. E se o nome já parece intimidador para você, espere só para conhecer a aparência da criatura. Criaturas altas, que lembram os lobisomens das lendas e com a pelagem bem escura, perfeita para que eles se escondam na atmosfera repleta de escuridão. E se você acha que poderia confundi-los com algum outro bicho, pode ficar tranquilo, porque os olhos grandes e vermelhos vão mostrar rapidamente com quem você está lidando. Por serem extremamente violentos, é provável que o fim daqueles que topam com os Canes Infernos não sejam mais, digamos, agradável. Dizem que só entram em Sete Além aqueles que receberam, previamente, a permissão das criaturas, ou de alguma criatura ainda mais poderosa que elas. A única possibilidade para conseguir fugir deles é tentar esconder o seu medo, já que esse sentimento é capaz de alimentá-los e deixá-los ainda maiores. Sem falar que é uma forma de entregar a sua posição. O melhor a fazer é não subestimar os Canes Infernos. Agora, digamos que você conseguiu despistar esses cães. Uma vitória, certo? Bom, talvez nem tanto. Isso porque você vai ter que tomar cuidado com uma criatura chamada All-in-One. A aparência dela é um tanto quanto difícil de descrever, mas vamos tentar. Você já viu os Dementadores de Harry Potter? Criaturas com vestes escuras, com uma cabeça, braços e que são capazes de voar pelo céu. Imagine isso, só que um pouco mais deformada e com vários olhos, que a permite enxergar em todas as direções. Não é à toa que ela recebeu esse nome, o All-in-One. É formado de muitas partes de diferentes animais carnívoros, o que fez com que ele ganhasse toda essa quantidade de olhos. Pode parecer que você não está sendo visto, mas ele consegue te ver lá de cima, camuflado pelas nuvens escuras de Sete Além. O bicho é bem menos hostil que o Canes Infernos, mas isso não quer dizer que você possa andar tranquilamente pela dimensão. Dizem que, caso você avance por uma área em que jamais deveria pisar, os olhos de All-in-One ficam vermelhos lá no céu e revelam sua posição. Digamos que você é uma pessoa com sorte e conseguiu despistar essas duas criaturas. E a forma que você encontrou de fazer isso foi se escondendo nas ruas e nas construções mais escuras de Sete Além, onde não é possível ver nem um palmo à sua frente. Olha, meu caro amigo, é difícil dizer isso, mas você pode estar ainda mais encrencado, já que são nesses lugares repletos de escuridão que vivem as Baratas da Tempestade, também conhecidas como Blata Nimbus. Aposto que você pensou que estava tudo bem, não é? Afinal, você mata um monte de baratas na nossa dimensão? Então tente matar uma barata com mais de 2 metros de comprimento. Você conseguiria? Essa criatura colossal é uma das mais resistentes daquele lugar, capaz de aguentar todo tipo de ataque e sobreviver por muitos e muitos anos, sem precisar fazer uma vítima. Mas não se engane, elas têm fome e assim que você pisar no território delas, não haverá cerimônia para te transformar em um banquete. Ninguém sabe ao certo como as Blata Nimbus surgiram, mas dizem que a escuridão é o que dá força a elas. Então,
Talvez uma forma de despistá-las seja ficando em lugares mais claros. Só que outras duas criaturas podem estar esperando você nessas regiões. Seja como for, deu para perceber que o cerco de Sete Além está se fechando, certo? Só que você é uma pessoa de sorte e conseguiu fugir desses 3 bichos. E a tua sorte aumenta consideravelmente quando você vê, mais à frente na rua, a silhueta de uma pessoa. Finalmente uma ajuda, não é? Só que à medida em que você se aproxima, mais estranha a pessoa parece. E ao chegar perto o suficiente para ver alguns detalhes, você se depara com uma criatura humanoide, toda deformada, com a pele podre, ossos expostos e sem pelos no corpo. Esses são os zumbis de Sete Além. No final, de seres humanos, eles não têm nada. Alguns contam com mais de 2 braços, outros com 2 cabeças, sem olhos e braços longos. Dizem que esses bichos eram as criaturas humanoides daquela dimensão antes de sofrerem uma espécie de mutação no passado. O que as deixou assim? Não se sabe realmente. Algumas teorias falam sobre guerras, transformações de invasores e por aí vai. O fato é que esses zumbis não se alimentam de carne humana. Ao menos, isso para você não se preocupar. Mas eles podem usar você para se alimentarem do medo. Da mesma forma que os cães infernais. Aqueles que são pegos por um desses zumbis provavelmente são enjaulados e se tornam uma espécie de bateria. A única forma de escapar de todas essas criaturas é tendo um propósito para estar ali. Um propósito que, provavelmente, está ligado com as vontades do soberano daquela dimensão, o Rei de Sete Além. Humanoide ou monstruosa, ninguém sabe ao certo sua aparência, apenas o que ele é capaz de fazer. Esse tal rei consegue controlar os portais daquela realidade e os pesadelos das pessoas da nossa dimensão, sendo capaz de nos induzir a encontrar um caminho para o seu reinado. Não se sabe ao certo como, mas foi essa criatura a responsável por jogar Sete Além nas trevas, em uma época em que o que ele mais queria era tomar o poder, quase como um anticristo. Quando conseguiu esse feito, ele se tornou o comandante de cada uma das criaturas que lá vivem, sendo capaz de fazer com que elas o obedeçam sem pestanejar. É dito que o Rei de Sete Além é o mais perigoso daquela dimensão, já que ele poderia muito bem se disfarçar para enganar as vítimas e elas nunca desconfiariam pela aparência. Mas até mesmo um rei poderoso pode ter problemas com seus servos. E aquele que é um pé no saco do soberano de Sete Além se chama o Corvo da Praga, ou Corvus Prages. Digamos que ele é o mensageiro e a criatura que vende a passagem de retorno para nossa dimensão. Mas não pense que ele é um mocinho no meio disso tudo. O corvo também leva pessoas para lá sem o consentimento delas. E para sair, existe um preço a ser pago. Você deve entregar o que é mais importante na sua vida. Não importa o que seja, você precisará deixar lá para voltar. Há quem diga que ele aparece de repente, depois de alguns dias em que a pessoa está vagando por Sete Além e oferece a tal passagem de retorno. Já outros falam que esse Corvus Prages nada mais é do que um ser humano que decifrou o código daquela dimensão na época da Peste Negra. E desde então, ele conseguiu a imortalidade através dessas trocas. Agora, uma forma concreta para conseguir entrar em Sete Além é realmente um mistério. Dos relatos que existem por aí, o ponto em comum é que não há uma espécie de porta capaz de te levar para essa dimensão. As pessoas simplesmente chegam e simplesmente voltam, como se entrassem sem querer e fossem mandados de volta assim que percebessem o intruso. Você pode abrir uma porta e acabar em Sete Além. Você pode tomar banho e, ao sair, não estar mais aqui. Seja como for, o tecido entre a nossa e essa realidade paralela é muito frágil e tem enfraquecido cada vez mais com o passar dos anos, já que o número de pessoas que visitaram a dimensão tem aumentado consideravelmente. A título de curiosidade, o primeiro registro de uma pessoa que ficou sabendo de Sete Além aqui no Brasil data de 1994. Um estudante estava indo da faculdade para casa
quando entrou em um ônibus. O comum, naquela parada, era que todos os ônibus o levassem para o mesmo lugar. Então ele nem reparou em qual entrou. Só que, no meio do trajeto, uma mulher perguntou se ele iria para Sete Além. E, sem entender, ele não respondeu. As outras pessoas do veículo começaram a encará-lo e falar que ele tinha que descer. Aos berros e com desespero, os passageiros conseguiram fazer o ônibus parar. E assim que o rapaz desceu, o veículo sumiu. Bom, eu espero que você não tenha a desventura de ir para Sete Além sem o preparo necessário. Aqueles que já foram, comente sua história aqui nos comentários para a gente saber. Aqui é o Maurício Santos. E a todos vocês, uma ótima semana.